E aí, tudo certo? Vamos embarcar hoje numa jornada por uma das sagas mais viscerais dos games. A gente vai mergulhar de cabeça na história brutal, trágica de vingança que começou tudo, o primeiríssimo God of War. Olha, essa não é só a história de um jogo, não. É o nascimento de um ícone, a reinvenção do anti-herói. É a jornada de um homem que teve a audácia de desafiar os próprios deuses. A história já começa com uma pancada. Imagina só, Kratos, um guerreiro espartano, está servindo os deuses do Olimpo há uma década inteira. Mas ele não quer saber de poder, de glória, nada disso. O único desejo dele é que os deuses finalmente cumpram a promessa que fizeram, apagar as memórias terríveis que o assombram noite e dia. O pesadelo de um erro que ele nunca vai conseguir se perdoar. Então, logo nessa primeira parte, a gente já encontra um Kratos no limite, sabe? Ele é basicamente uma arma dos deuses, enviado para lutar contra todo tipo de monstro e inimigo do Olimpo. Só que cada vitória só deixa ele mais vazio. Aquela paz que ele tanto procura parece cada vez mais impossível. E a origem daquela aparência icônica dele, aquela pele branca, é a chave da tragédia toda. Porque assim, Kratos não é só pálido. Aquilo na pele dele são as cinzas da própria família. Uma família que ele mesmo matou, num acesso de fúria cega, porque foi enganado por Ares. Essa maldição, que deu a ele o apelido de Fantasma de Esparta, é um lembrete físico grudado na pele do seu maior pecado, para sempre. Depois de 10 longos anos, a paciência de Kratos simplesmente acaba. Ele vai tirar a satisfação com sua principal contato no Olimpo, a deusa Atena, exigindo um fim para o seu sofrimento. E é aí que Atena propõe um último acordo, uma missão que parece completamente impossível, mas que promete, enfim, a redenção que ele tanto busca. E que missão, hein? Não é mais um monstro mítico qualquer. A tarefa de Kratos é fazer o que ninguém jamais fez: assassinar um deus. E não qualquer um, mas o próprio Ares, o deus da guerra, que está lá destruindo a cidade de Atenas e basicamente desafiando todo o Olimpo. E é aqui que o jogo já mostra sua visão bem particular da mitologia. Os deuses não são bonzinhos, não. São seres egoístas, destrutivos, e Kratos está bem no meio disso tudo. Mas como é que um simples mortal poderia enfrentar um deus? Guiado por Atena, o oráculo de Atenas revela o segredo: a Caixa de Pandora. Esse artefato, que tem um poder que ninguém consegue medir, é a única coisa no mundo capaz de dar ao mortal a força para peitar um deus do Olimpo. Na mitologia original, a caixa tinha todos os males do mundo, mas também a esperança. Para Kratos, ela contém o poder para matar um deus. Simples assim. É claro que a jornada não ia ser um passeio no parque. Para encontrar essa caixa, Kratos primeiro precisa cruzar o deserto das almas perdidas, achar o Templo de Pandora, que é uma estrutura gigantesca acorrentada nas costas do Titã Cronos, um dos seres que mandavam no mundo antes de Zeus, e, claro, sobreviver a inúmeras armadilhas e quebra-cabeças deixados por um arquiteto completamente maluco. E aqui a história chega no seu ponto mais alto. Depois de uma jornada que foi um verdadeiro inferno, Kratos finalmente consegue o que queria. Mas, você sabe, o caminho da vingança é cheio de armadilhas, e o próprio Ares não ia deixar seu antigo funcionário ter sucesso assim tão fácil. A reviravolta aqui é dramática. No exato momento da vitória, quando Kratos finalmente põe as mãos na caixa, Ares, lá de longe, simplesmente joga uma coluna de pedra e empala ele. Fim da linha? Que nada. Enviado para o submundo, a fúria de Kratos é tão gigantesca que ele consegue escapar das garras de Hades e voltar para o mundo dos vivos. Agora sim, pronto para o confronto final. A batalha final não é só na porrada. Ares usa sua arma mais cruel, a tortura psicológica. Ele prende Kratos numa ilusão e o força a reviver o pior dia da vida dele. E para proteger a imagem da sua família, Kratos tem que lutar contra dezenas de cópias dele mesmo, cada uma representando sua raiva, seu pecado. É brutal. Ares tira todas as armas de Kratos, ele parece derrotado, mas num ato de puro desespero e criatividade, ele arranca uma espada gigante que estava servindo de ponte entre duas plataformas e usa ela para dar o golpe final. A vingança de Kratos está finalmente completa. Mas, como em toda boa tragédia grega, a vitória tem um gosto bem amargo. Kratos cumpriu a parte dele no acordo. A questão agora é: será que os deuses vão cumprir a deles? A revelação de Atena é um soco no estômago. Os pecados de Kratos, sim, estão perdoados, mas o que ele realmente queria, esquecer o que fez, não vai acontecer. Os deuses não podem, ou talvez não queiram, apagar as memórias dele.
o que transforma a vitória de Kratos em algo completamente vazio. Sem esperança nenhuma, acreditando que foi traído pelos deuses, Kratos decide dar um fim em todo aquele tormento. Ele sobe no penhasco mais alto da Grécia e se joga. Mas, um pouco antes de atingir o mar, ele é salvo por Atena. Pois é, os deuses ainda não terminaram com ele. Ao ser levado para o Monte Olimpo, Kratos descobre o seu novo destino. Com a morte de Ares, o trono de Deus da guerra ficou vago. E como recompensa pelos serviços prestados, os deuses oferecem essa posição para ele. O mortal que mais odiava os deuses agora se tornaria um deles. Que ironia. Bom, a história principal é essa tragédia épica, mas o jogo em si esconde vários segredos fascinantes e umas curiosidades de bastidores bem legais. Vamos dar uma olhada em alguns dos detalhes mais interessantes. Por exemplo, alguém aí sabia que o arquiteto do Templo de Pandora, um cara chamado Patos Verdes III, ficou tão louco construindo aquilo que usou os corpos dos próprios filhos como parte dos quebra-cabeças? Pois é, e isso é só o começo. O jogo tem mensagens escondidas, designs que foram pro lixo e até cenas que foram censuradas. E dá só uma olhada em como o Kratos que a gente conhece poderia ter sido diferente. Um dos primeiros designs dele tinha dreadlocks e umas faixas azuis. Dizem que a inspiração era o bárbaro do jogo Diablo. Felizmente, eles mudaram de ideia e foram pro visual careca, cinzento, que virou um ícone. Agora, essa aqui é simplesmente genial. Se a pessoa fosse lá e quebrasse duas estátuas bem específicas depois da batalha final, o jogo mostrava um número de telefone secreto. Isso mesmo, quem ligasse para esse número ouvia uma mensagem de parabéns gravada pelo próprio Kratos e pelo diretor do jogo, o David Jaffe. O jogo original é extremamente brutal. Tão brutal que uma cena específica onde Kratos tem que sacrificar um soldado humano para poder avançar foi considerada pesada demais para o lançamento na Europa. Na versão de lá, eles trocaram o soldado por um monstro qualquer, só para diminuir um pouco o impacto da violência. E assim a gente termina essa análise. Kratos senta no trono de Ares com todo o poder de um deus, mas ainda assombrado pelos pesadelos de um mortal. Isso deixa a gente com uma pergunta que no fundo define toda a saga. Ele alcançou o poder máximo, mas a que custo? E será que um deus da guerra pode um dia encontrar a paz? Fica aí a reflexão. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, seguir a gente para mais novidades e compartilhar sua opinião nos comentários. E se quiser saber tudo sobre essa história, vem com a gente no YouTube.